Os portões do Jardim Áureo das Histórias estão se abrindo. Entre e permita que a história floresça. Na neblina da serra, o jasmim se escondeu. Entre a sombra e a luz, o encontro ocorreu. Foi visto por dentro, Em sua essência, de forma invisível, o amor floresceu. O jasmim que prefere a sombra, a luz também pode amar. Capítulo 1. O Jardim do Jasmim. Sempre houve um lugar atrás da pousada onde o mundo parecia escondido. Não mais silencioso, porque o silêncio nunca foi completo em Monte Verde, mas menos agressivo. Um espaço que não exigia defesa constante. Um pedaço de terra fora do caminho dos hóspedes, protegido por um muro antigo e por um corredor de arbustos que só eu sabia atravessar sem ferir a pele. Ali, o cheiro vinha antes da visão. Jasmim. Os jasmins sempre estiveram ali. Mesmo no inverno, quando a serra se recolhe em si mesma e o frio faz as pessoas andarem de cabeça baixa, as flores insistiam. Jasmins de inverno. Meu pai dizia com aquele orgulho tranquilo de quem conhece a terra que pisa. Para mim, era apenas a prova silenciosa de que algumas coisas florescem apesar do tempo, e não por causa dele. Aprendi cedo a reconhecer o mundo pelo cheiro. A luz do dia me dói. Não é metáfora, é física. E por isso, o olfato, o tato e a audição sempre chegaram antes da visão. O cheiro do jasmim era macio no ar, quase doce demais, e me acalmava como um segredo antigo. Mais tarde, quando comecei a fazer sabonetes, foi natural misturá-los às bases de argila, dolomita, carvão ativado e outros ingredientes. Eu queria que as pessoas levassem um pouco daquele jardim consigo, mesmo sem saber. Quando eu era criança, o jardim era refúgio. Na escola, eu era o que não se encaixava. Minha condição genética é o albinismo. A palavra albina é curta, mas é densa, como uma pedra pequena no fundo do peito. Pele clara demais para o sol, quase translúcida. Cabelo claro demais, apagando contornos. Cílios claros demais, feitos de silêncio. É como se meu corpo pedisse licença para existir. No recreio, aprendi a ocupar pouco espaço. Não porque quisesse, mas porque era mais seguro. Houve risos, apelidos, empurrões disfarçados de brincadeira. Houve dias em que voltei para casa com a garganta fechada e o corpo inteiro pedindo silêncio. Eu nunca fui uma pessoa triste. Isso confunde as pessoas. Sempre gostei da vida, mesmo quando ela parecia não gostar muito de mim. Eu sorria e sorrio, porque descobri cedo que a alegria também é uma forma de resistência. Ainda assim, houve uma amiga naquela época. Uma só que era o suficiente para mim. Ela ficava entre mim e o mundo quando o mundo vinha grande demais. Às vezes me defendia com o corpo, às vezes com a voz. Era ela quem respondia quando eu não sabia, quem cortava o riso errado e quem não deixava a crueldade me atingir por inteiro. Às vezes, bastava ela estar ali comigo, presente, firme, como um aviso silencioso. Outras vezes ela lançava palavras diretas, no momento exato. Com ela, eu não estava sozinha. Depois que ela se mudou para São Paulo no primeiro ano do ensino médio, a escola ficou mais vazia. Eu terminei os estudos e prometi a mim mesma que nunca mais pisaria em lugares onde tivesse que provar que merecia estar. Meus pais sempre trabalharam muito. A pousada Jasmim do Vale, nome que minha mãe escolheu num dia de entusiasmo, juntando a delicadeza da flor com a paisagem da serra, funcionava bem, especialmente no inverno. Casais de mãos dadas, famílias com crianças cansadas de trilhas, gente que vinha buscar ar frio e fotos bonitas. Eu ajudava no que dava, recepção, café da manhã, roupas de cama. Aprendi a conversar por obrigação, perguntas educadas, respostas gentis,
Um sorriso simples e sem vínculo com ninguém. Aos 10 anos, ganhei meu primeiro molde de sabonete. Minha mãe achou que seria uma distração, algo que passaria com o tempo. Não foi. Eu me apaixonei por sabonetes. Gostava de pesar os ingredientes, observar as mudanças e esperar o momento certo. Era química e cuidado ao mesmo tempo. Com o tempo, veio a faculdade de Química, feita à distância numa universidade pública, quase como uma continuação silenciosa daquilo que eu já sabia amar. À noite, depois que a pousada adormecia, eu estudava. De dia, eu trabalhava. No meio, eu sonhava. O sonho era simples. Uma loja pequena, talvez virtual, com sabonetes que cheirassem a jardim. Eu não precisaria ir longe. Na verdade, nunca precisei. Apesar de tudo, eu era como as outras garotas. Também havia um menino na escola que era o meu crush secreto. Sempre há um. O mais bonito, o mais alto e mais popular. Todas gostavam dele. Eu também. A diferença é que eu não ousava disputar. Enquanto elas riam alto e ocupavam espaço, eu observava de longe, em silêncio. Elas nunca saberiam. Aquilo era o máximo que eu podia fazer. Diziam que eu não era normal. E mesmo sem acreditar totalmente no tipo de normalidade que diziam, aprendi cedo a não tentar lugares onde eu sentia que nunca teria sido convidada. Eu acreditava que estava no lugar onde deveria estar, o de admiradora secreta. Quando cheguei aos 19 anos, nada tinha mudado. O jardim continuava sendo exclusivamente meu. Nunca apareciam pessoas por ali, então era meu esconderijo. Eu ia até lá algumas vezes no fim da tarde, quando a luz começava a ceder e o corpo relaxava. Sentava no banco antigo, respirava fundo e deixava o cheiro me alcançar. Era ali que eu lembrava quem eu era quando ninguém estava olhando. Eu não tinha muitos amigos. As condições da minha visão me faziam preferir ficar em casa. A pousada, com hóspedes que vinham e iam, não ajudava a criar laços duradouros. Eu me bastava, ou pelo menos aprendi a me bastar. Nunca pensei muito em beleza. Eu gostava de estar arrumada assim, vestidos de cores claras, tecidos confortáveis. Gostava de me sentir bem no meu próprio corpo. Mas beleza, como as pessoas costumavam dizer, parecia outra coisa. Um conceito com medidas específicas, destinado a corpos que não eram o meu. Eu não me achava feia. Apenas não me via cabendo na ideia de bonita que falavam. Parecia improvável que aquela palavra me incluísse. Naquela noite, porém, enquanto o jasmim abria mais uma flor fora de época, senti algo diferente. Um deslocamento mínimo, quase imperceptível. Como se o jardim tivesse sido levemente tocado por uma presença que não era minha. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Senti outra vez que algo se deslocara no silêncio do jardim, como se o próprio ar tivesse mudado de lugar entre as folhas. O farfalhar soava diferente, mais atento, quase consciente. Parei, sustentei o olhar no vazio verde, aguardando que o instante voltasse a acontecer. Mas o deslocamento não se repetiu. Respirei fundo. O perfume estava mais denso, mais vivo. Então, recolhi-me ao meu esconderijo, deixando que o silêncio me envolvesse outra vez. Capítulo 2. O Jardim da Lua. O voo de retorno ao Brasil pareceu mais curto do que deveria. Não porque a distância fosse pequena, mas porque eu já não estava mais de corpo e alma naquele outro lugar. A Europa tinha ficado para trás com seus idiomas, cafés apressados e noites longas demais. Desci no aeroporto internacional de Guarulhos. Enquanto caminhávamos pelo saguão, Elsa, que era minha namorada quando voltei ao Brasil, seguia ao meu lado. Nós nos conhecemos na época em que eu estava na Europa durante uma viagem que fiz à Suécia. Ela era alta, loira, segura de si, bonita de um jeito que não passava despercebido em lugar nenhum. Sorria com naturalidade para as pessoas, como se o mundo fosse um espaço confortável. Eu sempre admirei isso nela. A facilidade de existir, o impacto que causava sem esforço. Havia carinho ali, e eu a nomeava amor.
Ainda assim, uma distância discreta se estendia entre nós, e eu só quando chegava em solo brasileiro, pouco a pouco, aprendia a enxergá-la. Para chegarmos à minha casa, ainda precisávamos pegar um táxi, já que não há aeroporto na minha cidade natal até os dias de hoje. Monte Verde, no estado de Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, foi onde nasci. Ela me recebeu com o frio seco da serra e um silêncio conhecido, aquele que não pergunta quem você se tornou, apenas observa. As ruas de pedra continuavam no mesmo lugar, a montanha também. Mas eu não era mais o menino que tinha saído dali anos antes. Carregava sotaques no corpo, hábitos estrangeiros, uma disciplina que reforcei fora. Tinha visto o mundo, tinha amado fora do país, e ainda assim havia algo em mim que se mantinha atento demais ao chão em que eu pisava, como se ele pudesse a qualquer momento me devolver alguma coisa esquecida. A casa próxima à escola de idiomas dos meus pais era prática, moderna, organizada. Tudo funcionava como deveria. Eu trabalhava com eles durante o dia, planos de aula, professores, horários, decisões que exigiam firmeza. À noite corria pelas trilhas da serra ou treinava karatê, tentando manter o corpo alinhado com a mente. O karatê tinha me ensinado duas coisas importantes: controle e atenção. Não reagir de imediato, observar antes de agir e saber quando avançar ou quando apenas permanecer. Foi numa dessas corridas, já no fim da tarde, que me perdi. Segui por uma trilha que não costumava usar. O frio cortava os pulmões, mas havia algo no ar que me puxava adiante. O caminho estreitou, o som da cidade se afastou, e então vi um portão antigo, quase engolido pelos arbustos. Um detalhe esquecido, fora do roteiro comum. Antes de atravessá-lo, senti um perfume familiar que me trouxe uma nostalgia inesperada. Vinha das flores, mas havia algo que se destacava: o jasmim. Não era um aroma intenso, apenas persistente, presente. Empurrei o portão com cuidado. Não queria fazer barulho, e não sabia exatamente por quê. Só sentia que, ali, o corpo precisava desacelerar. Aquele não era um lugar que se atravessa com pressa. Olhei ao redor. O jardim era amplo, tomado por flores, e entre elas reconheci a origem do perfume, jasmins espalhados por toda parte. Dei mais um passo, aproximando-me para ver melhor. Foi então que a vi. Ela estava sentada no banco de madeira, entre os jasmins, sob a luz da lua que caía de lado, filtrada pelas folhas. Meu olhar foi até ela antes de qualquer decisão consciente. A primeira coisa que me atingiu não foi a aparência, foi a presença. Uma quietude firme, rara, como se ela ocupasse o espaço que era 100% dela. O cabelo claro recolhia a luz prateada da noite. Os cílios quase transparentes desenhavam sombras suaves no rosto. A pele muito branca parecia captar a escuridão em vez de rejeitá-la, e isso me prendeu ali por segundos a mais do que o normal. Havia delicadeza, sim, mas não como se fosse algo frágil. Senti o corpo responder antes do pensamento. Um aperto breve no peito, o coração acelerando como quem reencontra algo que já conhecia. Era o tipo de reação que apenas acontece sem controle. Eu soube que estava olhando demais e ainda assim não conseguia desviar o olhar. Ela segurava uma flor de jasmim entre os dedos, concentrada, como se o mundo tivesse encolhido até aquele gesto simples. Cada movimento era preciso, silencioso e atento. Não era distração, era como ela estivesse presente de corpo e alma. Eu a via maior do que qualquer ideia comum de beleza que eu conhecesse. Eu não me aproximei porque não quis quebrar aquilo. Fiquei ali, parado, sentindo o cheiro da terra úmida, das flores abertas fora de época, da noite fria da serra. Observei como ela respirava fundo, como se aquele lugar fosse abrigo, e entendi, de um jeito que não sei explicar, que aquele jardim não era apenas um espaço, era a extensão dela. Sem perceber, meus pensamentos por um instante se voltaram para Elsa. Pensei em como ela iluminava qualquer ambiente. Eu percebi que aquela luz ali diante de mim era diferente. Não se impunha ou feria, apenas existia. O albinismo, palavra que eu conhecia mais como conceito do que como realidade, ali não era ausência. Era outra forma de presença. Uma estética própria,
uma beleza quase que surreal. Senti algo que nunca tinha sentido antes: cuidado. Não era vontade de tocar ou desejo imediato, mas a necessidade silenciosa de não assustar. O sentimento era como você quisesse observar uma borboleta sobre a flor sem que ela voasse. Quando o frio começou a apertar, dei um passo para trás porque queria ser visto? Ainda não. Fechei o portão com a mesma cautela com que entrei e segui de volta pela trilha, o corpo inteiro em alerta. Naquela noite, deitado na cama, o cheiro das flores do jardim e principalmente o jasmim ainda parecia preso ao meu corpo. Eu não sabia quem ela era ou seu nome, não sabia se haveria de novo, mas soube, com uma clareza incômoda, que algo tinha se deslocado dentro de mim. Como se o mundo tivesse revelado uma fresta, e eu, sem querer, tivesse olhado para dentro. O jardim não saiu de mim, e eu sabia que de algum modo acabaria voltando. Se você está gostando de acompanhar essa história, deixe seu like e compartilhe. E me conta aqui nos comentários o que está achando. Até a próxima!